falar novamente sobre o governo Collor. Hoje vamos falar sobre a parte econômica do governo Collor, né? Do plano Collor. Foi a primeira medida que ele tomou ao chegar no governo. Lembrando que o grande problema do Brasil naquele momento era a inflação. O governo vinha do governo Collor, assume pós-governo Sarney, que a gente já viu que existia uma inflação enorme, né? Mais de 1000% ao ano, e Collor, junto da sua ministra da Economia, Zélia Cardoso, certo? Eles estabelecem um plano extremamente polêmico e a gente vai comentar essas medidas sobre o plano Collor. Então, quais foram as medidas do plano Collor? Primeiro, acabou com o plano cruzado, né? Restabeleceu-se o cruzeiro, certo? E já começou com uma medida extremamente polêmica, que foi o bloqueio por 18 meses de todo o dinheiro acima de 50 mil cruzados nos depósitos bancários de poupança. Ou seja, ele congelou, bloqueou ali a poupança das pessoas que tinham acima de 50 mil cruzados, né? Depois se passou a ser cruzeiro, mas as pessoas que tinham dinheiro ali na poupança. Vou explicar ponto por ponto. Congelou os preços, ou seja, a mesma medida de Sarney, né? Mas numa perspectiva diferente, que eu vou explicar também. Começou uma política de corte de gasto, demitiu funcionários públicos, era promessa de campanha, a ideia de caçar os marajás, que a gente já falou também, certo? Diminuir o serviço público para tentar cortar gastos, né? E elevou impostos, né? Também na tentativa de equalizar as finanças do Brasil. Elevou os juros com o objetivo de diminuir o consumo, também para não ocorrer a mesma coisa, né, que ocorreu no início do plano cruzado, que foi quando a inflação, houve controle inflacionário, e houve uma valorização do salário das pessoas, as pessoas correram para consumir. E isso acabou desestabilizando a economia, né? Principalmente a questão do empresariado. Eliminou o imposto sobre importação, permitindo a entrada de vários produtos estrangeiros no Brasil. Ou seja, abriu as portas da economia brasileira para o início de um processo que vinha acontecendo no mundo todo e acabou gerando aí o processo de globalização da economia, a queda das barreiras de comércio no mundo inteiro, né? É um pouco complicado, vou tentar explicar ponto por ponto para a gente sair do senso comum, né? Muitos livros e muitas opiniões a respeito disso ficam no senso comum, não se aprofundam. Eu vou tentar me aprofundar um pouquinho para a gente entender essa medida, essa primeira medida aí, que é uma medida meio totalmente impopular, né? O próprio Collor disse, quando anunciou a medida, que só tinha uma bala no gatilho, né? Ele usou essa expressão, essa metáfora, e disse que tinha que acertar o alvo, que se não acertasse o governo dele estaria em risco. Foi o que aconteceu, né? Então, no sentido econômico também, houve um desgaste por essa medida impopular, que não deu certo, e também houve um desgaste pela questão da corrupção, que a gente irá falar nas aulas posteriores, na aula posterior. Então, bloqueio por 18 meses de todo o dinheiro acima de 1000 cruzados nos depósitos bancários de poupança. Por que Collor congelou as poupanças? Imagine só, essa medida hoje, né? Imagine que os pais de vocês, né, criaram uma poupança para vocês para, em determinada idade, essa poupança ser usada. Ou alguém que tinha uma poupança para poder investir na faculdade ou poder fazer uma viagem. Enfim, o dinheiro é da pessoa, você faz o uso desse dinheiro da forma que você quiser. E de repente o governo diz, não, esse dinheiro está lá trancado, o dinheiro é seu, você que depositou lá, mas você só vai poder sacar daqui a 18 meses. Então as pessoas que tinham esse dinheiro trancado lá ficaram totalmente revoltadas, né? E qual foi a justificativa que Collor utilizou para bloquear esse dinheiro? Na realidade, o que acontecia no governo de Sarney
era que as pessoas começaram a usar a poupança, não as pessoas comuns, né? Os grandes investidores, as pessoas que tinham muito dinheiro. Então as pessoas colocavam dinheiro na poupança e devido à instabilidade inflacionária, né, os juros bancários eram altíssimos. Então você colocava uma determinada quantidade de dinheiro no mês, no outro mês a valorização era altíssima. Quem tinha prejuízo com essas operações? O sistema financeiro, os bancos. Então, é, isso inclusive foi o grande responsável pelo plano cruzado no anterior, o plano Sarney, não dar certo, não ter dado certo. Por quê? Porque havia um grande déficit, né? As pessoas estavam utilizando o sistema bancário para enriquecer. E aí, e a gente sabe que o sistema bancário ele precisa estar, o sistema financeiro, ele precisa estar aquecido, porque senão quem é que vai investir nos bancos, né? Então, o que estava acontecendo era isso. Então, qual era o plano de Collor? Eu vou congelar em 18 meses. Eu consigo controlar, na cabeça dele, né, na cabeça da equipe econômica dele. Em 18 meses eu consigo controlar a inflação, eu consigo diminuir a inflação e consigo também controlar os juros do rendimento da poupança. E aí essas pessoas não vão ter tantos lucros, certo? O que aconteceu, esse dinheiro foi devolvido? Foi, né? Mas muitas pessoas até hoje, a gente está em 2020, as pessoas até hoje, elas entram com ações ainda pedindo ressarcimento do Estado pelo tempo que ficou lá o dinheiro, porque o dinheiro não teve acréscimo de juros esses 18 meses. Se você coloca o dinheiro na poupança, você quer que o dinheiro seja corrigido pelos juros que, que estavam na época ou pelo tempo. Muita gente colocou esses anos todos aí e fez um cálculo lá e tem gente ganhando muito dinheiro na justiça, né, do governo. Demora, mas pô, tem muita gente ainda já recebendo é, processo em relação a isso, certo? Outras pessoas não, outras pessoas têm raiva do governo até hoje, né? Não conseguem entender, se sentem injustiçados por esse bloqueio. Mas a justificativa de Collor era essa, né? Era a ideia de que, por que acima de quem tinha abaixo de 50 mil cruzados, quem tinha 50 mil cruzados é porque também é outra justificativa dele, né? É porque não precisa, não está passando fome, né? Quem tem essa quantia de dinheiro guardada no banco é porque o dinheiro não vai fazer falta para a sua sobrevivência, entre aspas, né? Dinheiro faz falta para todo mundo tem que ter o seu dinheiro, quer ter acesso ao seu dinheiro na hora que quiser, né? É mais do que justo a reclamação e o sentimento de injustiça das pessoas que tiveram suas contas bloqueadas, certo? Mas a justificativa do governo girava em torno disso aí, dessa situação que havia, que a poupança acabou sendo muito lucrativa e acabou dando um prejuízo ao sistema financeiro brasileiro. Então, para que os bancos eles ficassem novamente saudáveis, né, e pudessem receber investimentos e poder investir em grosso modo junto com o governo, Collor ele congelou esse dinheiro aí das poupanças, né? Então a ideia era bloquear para depois, quando fosse liberado, o rendimento da poupança não tivesse tão alto e que o sistema financeiro voltasse a se recuperar, ok? Congelou os preços, demitiu funcionários públicos, elevou impostos. Então, ao mesmo tempo que ele congela lá o dinheiro, né, ele vai batalhar para controlar a inflação. Então, a principal medida para se controlar a inflação é congelar os preços, aquela mesma coisa que Sarney fez, né? Tentar, só não chegou a tabelar. Os preços não foi uma coisa tão explícita como foi no plano cruzado, certo? Mas tentou ali de todas as formas se reunir com o empresariado brasileiro na tentativa de manter os preços congelados, né? E aí, em contrapartida, o governo também fez a sua tarefa de casa, que foi tentar diminuir os gastos e elevou os impostos. Uma medida que foi instaurada aqui no Brasil a partir desse momento, e a gente vai falar lá na frente, que é a adoção de uma política neoliberal, que se baseia no Estado mínimo, que começa na década de 80,
Na década de 70 no Chile, né, Pinochet. Na década de 80 se populariza e se espalha pelo mundo todo com Margaret Thatcher. A gente vai, vocês já devem ter falado um pouco sobre isso nas aulas de geografia. Se não, a gente vai tratar sobre isso lá na frente, né, quando o neoliberalismo ele toma conta da política monetária brasileira e da política ideológica no governo de Fernando Henrique. Então o neoliberalismo ele inicia aqui no Brasil através do governo Collor, que é justamente essa política de que o governo ele tem que gastar o mínimo possível e tem que arrecadar o máximo possível, certo? E quem tem que dar vigor aos setores sociais é o setor privado, né? O setor privado é que tem que gerar emprego, o setor privado é que tem que gerar desenvolvimento econômico para o país. O governo tem que dar só o suporte, né, para atrair investimentos. É assim que o Brasil, de certo modo, funciona até hoje. Né? Uma política, houve um período, a gente vai falar também, dos governos do PT, onde houve uma tentativa de inserção de políticas sociais promovidas pelo governo. O governo Fernando Henrique também. Né? O Brasil é um misto. Os governos brasileiros eles não têm uma ideologia própria, né? É sempre uma mescla de várias ideologias. O próprio governo Lula, que ele tanto combateu, né? A gente vai ver que também continua essa política neoliberal, conservadora na economia, né? Tentando dar ali um suporte social, né? O que é chamado de democracia social, né? Mas hoje não tem como fugir, de certo modo, de uma ideia globalista, certo? Principalmente no setor comercial. Então é nesse momento que Collor ele insere o Brasil, vamos dizer assim, nessa política neoliberal, nessa ideia de que o Estado ele tem que cortar, até a foto, né? Serviço público, educação, né? A ideia de privatização do Estado se livrar, vamos dizer assim, de ter compromissos com a sociedade, certo? O Estado não ser mais esse provedor social, porque para o Estado ou para os defensores do neoliberalismo isso tem um custo, né? E o custo é pago pela própria sociedade, certo? Mas não faz sentido nenhum se você eleva os impostos, porque teoricamente se é para que o governo não prover mais a sociedade, que a sociedade se autopromover, certo? Porque se o governo ele cobra menos impostos, então teoricamente vai sobrar mais dinheiro para você investir, né, na sua própria subsistência. Você investir em negócios, você investir em empresas, certo? E você conseguir com que esse dinheiro fique no mercado interno e acabe sendo revertido para a sociedade. Essa é a lógica do neoliberalismo, né? Mas se você continua com a política de corte de gastos, mais aumento de impostos, a sociedade, que é o que vigorou nesse momento, iniciou e continua até hoje, né? Tanto é que a gente luta por uma reforma tributária, né? Uma reforma nos impostos, nas tributações. Todo governo vem, sai, repromete, e ninguém nem demonstra nenhum interesse de haver uma reformulação ou até uma diminuição dos impostos, principalmente os impostos sobre a classe média, né? Então, entender por que ele congelou os preços, pela aquela mesma lógica de equilíbrio, né? Se a inflação é o desequilíbrio entre o preço dos produtos e o preço e o poder de compra do salário, vamos congelar os preços, vamos fazer aquela mesma coisa que Sarney propôs, né? Só que agora os ricos, as pessoas que têm mais condição, não vão mais utilizar o banco como maneira de enriquecer. O sistema financeiro não vai ficar enfraquecido, porque quando a inflação tivesse estabilizada, assim pensou Collor, né? E o plano Collor, assim pensou ele, pensou que quando a inflação tivesse estabilizada, o sistema financeiro viria para manter a inflação equalizada, né, através de atração de investimentos. Que é o que acontece hoje, né? O Brasil hoje depende de investimentos externos para controlar a inflação.
Elevou os juros com o objetivo de diminuir o consumo, certo? Porque quando a inflação, em um curto momento, foi o que aconteceu em Sarney, quando a inflação tivesse controlada, o que é que iria acontecer? Uma corrida para o consumo, né? As pessoas estariam com poder de compra, então as pessoas teoricamente sairiam para consumir, o que geraria um processo inflacionário novamente, porque o custo de produção iria aumentar, porque quando você está consumindo mais do que se oferece, as empresas elas têm que contratar mais, têm que comprar mais matéria-prima para produzir mais, e nesse curto momento aí vai haver um encarecimento das coisas, certo? Então você não pode ir além do poder. O poder de compra não pode ser maior do que o poder de produção, certo? Então nesse sentido aí ele eleva os juros. E por fim, né, Collor na época deu uma entrevista. Eu não quis passar, talvez nas outras aulas eu passe vídeo, né, na aula anterior passou muita imagem. É bom que a gente tenha muita imagem, né? Collor deu uma entrevista falando sobre os produtos nacionais, né? Na época, a indústria nacional dominava o setor comercial interno no Brasil, certo? E aí ele até deu uma entrevista dizendo que os carros, nossos carros são carroças. Ele disse essa frase, ficou marcada na história, né? Nossos carros são carroças. O que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que os produtos brasileiros eram caros, né? O Brasil ele se fechava, não recebia produtos importados, tanto é que na época se dizia assim, rapaz, só tinha produto importado, essas marcas aí, tênis, você está na escola, né? Fulano tem um tênis Adidas, fulano tem um tênis Nike, rapaz, você só tinha esse tênis aí se você tivesse viajado para os Estados Unidos, que era caríssimo, e tivesse comprado lá ou qualquer lugar fora do Brasil. Porque não vendia, né? Se vendia as marcas nacionais que tinha era rainha de calçado, de tênis. Rainha era pênalti, que chute. Então assim, era, tanto o Brasil ficava fora, né, da rota comercial, até os filmes, gente. Lançava um filme internacional lá nos Estados Unidos, né, Hollywood e tudo mais. Para chegar aqui era 4, 5 anos de delay, de diferença. Então quando chegava aqui, a moda e tudo já. A comunicação, se você gostasse de uma banda, você vê por que o Rock in Rio, em 1985, o primeiro Rock in Rio foi revolucionário. Porque nenhuma daquelas bandas que tocavam na década de 80, Guns N' Roses, Nirvana, Iron Maiden, essas bandas de rock internacional, não vinham tocar aqui não. Mesmo sabendo que tinha um público enorme, as pessoas conheciam porque escutavam pelo rádio. Mas, e outra coisa, você não achava disco para vender também, né? Era quase um segredo a vida internacional, é o oposto que é hoje, né? Devido ao poder da informação, da quebra das barreiras comerciais. Hoje, tranquilamente, você vai na internet, gostei de um tênis, eu gostei de um produto da China, né? Em menos de um mês o produto está na sua casa. Em menos de uma semana, né? Se não fosse os atrasos de entrega aí. Mas assim, há um processo hoje econômico de integração cultural, inclusive, né? É o que no primeiro momento se chamou de globalização. Hoje nem existe mais essa ideia do globalismo, existe a ideia de justamente mais de uma ideia de unificação entre povos, né? Para se manter a ideia da multiculturalidade. Né? A gente chegou num ponto também que a cultura ela passou a ser uma cultura americanizada, cultura ocidentalizada, e não se sustenta mais essa ideia de apenas globalização, no sentido comercial sim, né? Mas no sentido cultural não. Eu acho difícil, inclusive, desligar a economia. Eu não sou muito a favor disso não, mas há um discurso em torno disso. Então eliminou impostos sobre importação, permitindo a entrada de vários produtos estrangeiros no Brasil. Quem é que odiou essa medida de Collor? Os empresários nacionais. Lembram que quem foi que elegeu Collor? Quem foi que elegeu Collor? O empresariado nacional com medo de Lula
né, com aquela ideia de esquerda, aquela ideia ligada ainda a um sindical, né, ainda à União Soviética, ao comunismo e tudo mais, com medo que Lula assumisse o governo e implementasse uma política de viés socialista, certo? De uma política onde as empresas nacionais não iam ter mais os seus privilégios garantidos, como sempre tiveram, né? Aí financiaram a campanha de Collor, com o aval da Globo, né? A gente viu que houve uma ajudinha lá da Globo. Aí, no segundo momento, o Collor vem e lança o plano Collor, e entre as medidas do plano Collor, ele anuncia que está eliminando os impostos sobre importação. O que é que significa isso? Significa que as marcas nacionais agora teriam que concorrer com as marcas internacionais, que conseguiam chegar aqui com produtos de muita qualidade, ótima qualidade, com produtos de marketing universal, com marketing planetário, né? Como a Nike, por exemplo. Onde é que a rainha, os tênis rainha, podiam competir com a Nike, com a Reebok, com a Adidas, com a Puma, né? São um exemplo. E fora outras áreas, né? Outras áreas de comércio. Então, são um exemplo aí. Como é que se poderia competir? Obviamente que foi o que aconteceu com a indústria nacional. Faliu, né? Com o tempo, ela não pôde concorrer. Ela não pôde concorrer na questão, tanto na questão comercial de preços, como na questão de consumo. Às vezes a marca internacional era até mais cara, mas as pessoas, é caro, mas ela investe em propaganda, né? Marcas internacionais, você vê aí, Hugo Boss, eu vi agora, Hugo Boss, Dolce & Gabbana, são marcas caríssimas, né? Mas internacionalmente, devido à propaganda, devido a todo o processo publicitário, o cara que está usando uma blusa Dolce & Gabbana, sei lá se nem é blusa, é perfume, me perdoe. O cara que está usando uma roupa dessa diz, eu posso desfilar com essa camisa aqui na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, que eu vou estar chique. Diferente de eu estar usando uma marca nacional que é apenas para quem quer se amostrar, né, com a roupa, né? Ou a questão da qualidade também, né? Então, o Brasil passou a entrar dentro do comércio internacional. E significou também um acréscimo de cultura e viabilizou também muitas coisas no Brasil. Isso ao meu ver, foi importante. O Brasil tinha que até então, até Collor, né, até o plano Collor, isso não havia acontecido ainda no Brasil. O Brasil ainda não tinha se aberto comercialmente. E quando você se abre comercialmente, você também se abre culturalmente, certo? E é de extrema importância. Então foi de extrema importância essas medidas do plano Collor. Não deu certo a questão da inflação. Aliás, no primeiro momento também deu certo, né? Mas o empresariado, diante dessa medida de eliminação dos impostos, começaram a boicotar o governo Collor, certo? Boicotar politicamente, e a gente viu que isso acabou gerando um enfraquecimento político do governo, um abandono dos grandes empresários. Na época, os chefes dos empresários eram um cara chamado Antônio Hermínio de Moraes, que era presidente da Votorantim, né? Era um cara muito importante no Brasil, o cara produzia aço, né, para o Brasil, concreto e tudo mais, para construção e tudo. E a Globo, né, entre a classe empresarial do Brasil também, virou as costas a Collor, e Collor se viu ali isolado, né, e de certo modo isso enfraqueceu a indústria nacional. Então essa medida dele foi importante no sentido de abrir comercialmente o Brasil. Ele achou que ia tudo casar, né? Na cabecinha de Collor e da equipe econômica dele, né? Ele achou, Zélia Cardoso de Mello, né? Ficou conhecido como alguém que não deu certo, né? Ela ficou muito em foco ali, para Collor não dizer assim, tipo, eu não estou fazendo isso só, tem uma equipe econômica aqui por trás, né? Então na cabeça deles eles iam, tipo, eliminar a inflação, congelando os preços, como houve no plano cruzado, restaurar o sistema financeiro, congelando, bloqueando as poupanças, certo? Elevar os juros para evitar
do desequilíbrio no consumo e o desequilíbrio na inflação, e aí a partir daí entrariam os produtos internacionais para a cabecinha de colo. O que é que ia acontecer com a indústria nacional? Eles iam melhorar, né? Produzir melhor e mais barato. Mas o que foi que aconteceu com a indústria nacional? Eles não estavam acostumados com essa competição internacional. Resultado, a maioria das fábricas, indústrias e marcas nacionais acabaram indo à falência. Mais esclarecimentos na nossa aula. Tchau, tchau. Valeu!